Muito bom dia para vocês. Hoje fazendo uma live aqui meio fora do horário que eu costumo fazer. E hoje eu vou falar sobre um assunto com vocês que é sobre personalidades. Quais são as personalidades que devem ser desenvolvidas por quem quer ter uma empresa, tá? Quais são exatamente as formas de agir e de pensar que talvez você já até tenha e que você não sabe que é uma personalidade e o quanto que ela é importante para quem quer ter empresa e mais para quem quer ter lucros na conta bancária. Vamos lá. A primeira personalidade que deve ser desenvolvida é a personalidade do empresário. A personalidade do empresário é aquela personalidade que lida com os números, com as decisões, com as análises, com a garantia do futuro da empresa. Gente, comigo aconteceu o seguinte: a minha personalidade de empresária gritou quando eu não tinha números nenhum do meu escritório. E eu não me envergonho de falar isso. Eu, contadora, que talvez muitos pensam assim, contador deve ter a contabilidade dele totalmente organizada, balanço patrimonial, DRE, tudo bonitinho ali só para poder analisar. E não era assim comigo. Não era. E aí, quando eu comecei a ver que eu não estava tendo lucro no meu negócio, a minha personalidade de empresária simplesmente gritou por socorro, né? Falei, meu Deus, eu preciso ter dados, eu preciso ter números, eu preciso ter métricas para poder gerenciar esse negócio aqui, porque do jeito que tá, não dá. E eu acredito que talvez você possa estar nessa situação. A sua empresa é como se ela tivesse vida própria, ela recebe, e aí você paga tudo, não sobra dinheiro, você não sabe para onde foi o dinheiro. Essa sensação que você tem de impotência diante de tudo que acontece na sua empresa, é a sua personalidade de empresário pedindo ajuda, pedindo que ela tenha dados, tá? E essa personalidade, ela é muito importante, gente, muito importante mesmo, porque é exatamente ela que vai permitir que a sua empresa cresça, ela vai permitir que você tenha ali a concentração no que acontece dentro da sua empresa e no que aquilo interfere em tudo, inclusive na sua vida pessoal. Como que está a sua personalidade de empresário? Pare para pensar. Ela tem existido? Ela tem pelo menos existido na sua empresa? Durante muito tempo, a minha personalidade de empresária não existiu. E é por isso que eu venho aqui falar com vocês da importância dela. Porque meu escritório só começou a crescer, só começou a entrar no trilho, só entrou no caminho quando a minha personalidade de empresária entrou em ação, tá? A outra personalidade é a personalidade do empreendedor. Empresário é diferente de empreendedor, tá? Não significa que você ser empresário, você é empreendedor e nem o contrário. E a personalidade do empreendedor, ela é aquela personalidade mais visionária, tá? Ela enxerga oportunidades, talvez onde ninguém esteja vendo uma oportunidade. É você ter uma empresa e em determinado momento você enxergou, existe uma chance de fazer isso, e aí você começa a ofertar aquilo, tá? Por exemplo, você trabalhar com... Deixe-me pensar em um exemplo aqui para você. Você trabalhar com uma loja de roupas e em determinado momento você perceber que as pessoas que estão adentrando na sua loja, o perfil das pessoas que estão procurando a sua loja são de pessoas que estão obesas, por exemplo. E aí você não tem peças que atendam a pessoas obesas. E você começa a pensar, olha, o mercado de roupas para pessoas obesas está escasso. E aí você começa simplesmente a ofertar coisas que ninguém estava enxergando naquele momento, que é as roupas para pessoas obesas, tá? Da mesma forma, talvez você tenha uma loja de sapatos e você percebe que as pessoas que estão procurando a sua loja são pessoas que têm os pés maiores ou os pés menores, e você vai perceber
que não tem mercado que atenda aquelas pessoas. E aí você vai ter a visão de começar a ofertar aquilo. Isso é visão de empreendedor, tá? Empreendedores têm visões à frente, têm visões inovadoras das coisas. E essa personalidade é tão importante quanto a personalidade do empresário. Por quê? Porque ela vai garantir que a sua empresa esteja em evolução, tá bom? Então, personalidade do empresário e do empreendedor já foi. A terceira personalidade é a personalidade do comunicador. E é outra personalidade que eu falo com propriedade. Eu tive muita, e ainda tenho, porque não é uma coisa totalmente normal, por exemplo, eu estar aqui conversando com vocês. A personalidade do comunicador, ela precisa ser desenvolvida. Por quê? Porque você precisa mostrar para o mundo o que você faz. Você precisa mostrar para o mundo o que você vende, qual o benefício, qual que é a transformação que você oferece. Eu sempre fui mais introspectiva. Não gostava muito de conversar, não gostava muito de me expor. Por exemplo, trabalhos em escola era uma dificuldade para apresentar. Eu acredito que isso é coisa não é só eu, né? Não é um mérito só meu estar saindo do ponto em que eu era não comunicadora para ser comunicadora. E por que eu percebi isso? Porque eu sei que eu tenho uma mensagem, eu tenho uma transformação para a vida das pessoas e que eu só vou conseguir a partir do momento em que eu me comunicar. Eu preciso me comunicar com as pessoas, né? E não só eu, você também precisa. Todas as pessoas que têm um negócio precisam se comunicar, tá bom? Gente, a terceira já falei, a quarta personalidade que nós precisamos desenvolver e que na verdade essa já não é ela já é mais sua, porque é a personalidade do expert, e eu vou falar porque que ela é mais própria da gente. Geralmente a gente é bom em alguma coisa. Eu sou boa em ser contadora. Se for para eu ficar aqui com você 1 hora, 2 horas falando sobre contabilidade, sobre como uma coisa é feita, como um balanço é fechado, como que é feita uma DRE, como que é feita uma folha de pagamento, como que analisa um balanço patrimonial, gente, eu vou ficar aqui por horas falando com você, porque essa é a minha expertise. Só um instantinho, gente, deixa eu fixar um comentário aqui. Já tá quase acabando a live e agora que eu lembrei de fixar um comentário. Não tô conseguindo digitar. Não tem. Mas, basicamente, temos aí as 3 que eu já falei: empresário, empreendedor, comunicador, tá? Comunicador não, expert. Agora que vai vir a personalidade do comunicador. Agora eu já me confundi. Eu falei empresário, empreendedor, comunicador e expert. Agora que eu estou falando do expert. Gente, e a personalidade do expert, ela muitas vezes engana a gente, porque o que acontece? Eu sou boa contadora. Pelo menos eu acredito que eu seja uma boa contadora, tá? E aí eu falo, não, eu vou montar um escritório de contabilidade para mim. E naquele momento eu me vejo em uma empresa em que eu tenho que tomar várias decisões, eu tenho aluguel para pagar, eu tenho funcionário para pagar, eu tenho que ter uma visão de como que vai ser o mercado contábil lá na frente. E aí eu penso, nesse caso, eu não sou só contadora. Da mesma forma, uma pessoa resolve montar uma empresa porque ela é boa vendedora. Ela fala, nossa, vai dar muito certo porque eu sei vender tudo. E aí, quando ela monta um negócio, ela vê que ela não precisa só vender. Ela precisa tomar decisões, ela precisa ter visões empreendedoras, ela precisa se comunicar. Isso tudo além de vender. Então, são personalidades que se conectam entre si
e sobre as quais e elas determinam se a empresa vai ter sucesso ou não vai ter sucesso. Não adianta eu só vender, não adianta eu ser só contadora, não adianta eu só analisar um balanço e tomar uma decisão e não ter uma visão empreendedora, não adianta eu ter uma visão empreendedora e não me comunicar. Olha só como elas se entrelaçam. E a última personalidade a ser desenvolvida é a personalidade instintiva, é a personalidade do instinto. Acredito que principalmente para nós mulheres é o sexto sentido, é aquela coisa imediata, isso não vai dar certo, isso vai dar certo. Não é, às vezes ela pode ser um pouco confundida com a visão empreendedora. A visão empreendedora, ela é mais a longo prazo, tá? Eu estou pensando agora, eu estou tendo uma visão de agora, do que vai acontecer lá na frente e já vou começar a agir para lá na frente dar certo. A personalidade instintiva não, é aquilo do momento, é aquilo que você fala, isso não vai dar certo, não faço porque não vai dar certo, ou faço porque vai dar certo, tá? Então, essas são as 5 personalidades que as pessoas que querem ter empresa, que querem ter lucros em dobro na conta bancária, têm que desenvolver. Recapitulando, o empresário, empreendedor, comunicador, expert e a personalidade instintiva. Analise aí em você, olhe para dentro de si e perceba qual é a personalidade que é mais aguçada em você. E se perceba quando você estiver vestido de alguma personalidade, quando você estiver na sua empresa. Naquela hora que você está olhando o estoque, qual que é a sua personalidade? Aquela hora que você está pensando o que você vai fazer para poder atingir um objetivo no futuro, qual seria a sua personalidade? Quando você senta com o cliente e conversa horas e horas com ele sobre o que você faz, sobre a transformação que você oferta, qual é? Tá? Comece a se analisar e perceba que essas personalidades são, sim, muito importantes para o futuro da sua empresa, tá? Até a próxima live, a gente se vê depois.